Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo para você. Boa noite, pastor Marcos. Boa noite, pastora Lígia. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo conosco essa noite, essa tarde, esse dia, dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo e que a graça e a paz do Senhor seja sobre você. Amém? Amém. Glória a Deus. É um prazer estar junto com você. Estamos aí dando continuidade ao assunto sobre a oração que começamos a semana passada e vamos estar dando continuidade. E lembrando você que tem as suas dúvidas, gostaria de sugerir. Às vezes a gente ouve algum estudo e fala assim, eu queria tanto ouvir sobre isso, né? Mas não tem como a Sim, gente adivinhar, né? é Pode verdade. mandar. A gente vai estar, né, procurando trazer assuntos que sejam de interesse, das pessoas, né, Pastor Marcos? Então, você pode deixar sua sugestão, né, nos nossos comentários. Com certeza, a gente até agradece por trazer essa sugestão sobre assuntos e tudo mais, que é muito bom. E uma coisa que eu gostaria de dizer logo de começo, querido, é que a gente tem fé, a gente acredita, a gente não é um crédulo. Qual é a diferença? Crédulo é aquele que acredita em tudo e qualquer coisa. Nós não somos assim. Nós temos fé, nós acreditamos, mas dentro daquilo que a gente tem dúvida, que a gente tem uma ou outra dificuldade para interpretar, para entender, sempre é bom a gente perguntar, a gente falar, e dentro daquilo que a gente puder, a gente Vai tentar, é isso vai aí. buscar, vai estudar, vai pesquisar para poder responder. E aí fica bem mais interessante o nosso estudo, né? Sim, Então, gostaríamos de pedir aos irmãos que quiserem, que tiverem sugestão, que pudesse estar deixando aí com a gente aí nos comentários, né? Ou se você preferir, a gente pode deixar o zap depois também, né? Quiser perfeito. mandar pelo zap, não tem problema nenhum, né? Que às vezes a pessoa não gosta de expor assim, né? Mas manda Ah, pelo zap, sem problema problema nenhum nenhum. para. Para nós vai ser ótimo para a gente ter, saber o que na verdade está precisando ser dito. Tá bom, vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor mais uma noite para aprender a tua palavra, Pai. Pedimos a tua presença, a tua direção, que o teu Espírito Santo possa falar conosco, que o Senhor nos dê, meu Pai, um estudo abençoado, um estudo cheio da tua presença, Pai, que o Senhor dirija a palavra conforme a tua vontade aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Amém. Deus. Amém, queridos. É seguinte, a gente iniciou na última semana, no último vídeo, a estar falando justamente a respeito da necessidade da oração. E só para dar uma relembrada naquilo que a gente tinha falado, para a gente dar continuidade, a gente citou e escolhemos por citar 5 motivos, porque, Uhum. na verdade, existem muitos. 5 motivos, por exemplo, porque devemos orar. E 5 motivos que atrapalham a nossa oração, e 5 motivos porque a gente ora e Deus não responde. Só que não existem só 5 situações, existem várias e várias situações. A ideia foi colocar 5 motivos justamente para poder ter um tempo para isso. E conforme a vontade do Senhor, e Ele for colocando situações durante essa conversa para a gente poder estar comentando a respeito. Na verdade, então, para a gente dar uma relembradinha, a gente comentou sobre 5 motivos pelos quais devemos orar, e que é o seguinte: o primeiro, criar um relacionamento forte com Deus, através da Uhum. oração; desenvolver o aumento da fé, através da oração também, até porque a gente comentou, se a gente orar e não ter fé, não acreditar, perda de tempo. Com certeza. A oportunidade de agradecer por algo, agradecer ou pedir por algo ou alguém. Então, as ações, oração de ação de graças, oração de intercessão, apresentar necessidades e tudo mais, orações de arrependimento, expressar arrependimento ou perdão diante do Senhor, estar orando, muitas vezes liberar perdão para determinada pessoa. E outra
a gente obter direção, obter sabedoria, para que Deus mostre sobre quais caminhos devemos seguir, sobre quais decisões devemos tomar, e a orientação do Senhor, a sabedoria do Senhor, para que nós saibamos como proceder em determinadas situações, como deixar de proceder em outras, e às vezes nós pecamos por ação ou por omissão, muitas vezes. Então, através da oração, o Senhor ele vai esclarecendo a nós. E ainda tem uma coisinha que vale a pena citar, é na nossa leitura da palavra de Deus, está orando também para que Deus ele nos dê a interpretação daquilo que nós estamos lendo, dê o entender daquilo, seja com o propósito do tempo, do momento histórico, do momento cultural que aquela palavra foi citada, ou o Senhor tomar aquela palavra e ele direcionar diretamente ao nosso coração, para que a gente saiba, para que a gente entenda como entender aquilo, como perceber aquilo, como receber aquilo da palavra de Deus, para que a gente possa agir no nosso dia a dia, Com no nosso certeza. cotidiano. E aí, a gente entra com a seguinte situação. Agora, por que que eu não consigo orar? Porque muitas vezes eu quero orar e eu não consigo orar. Eu não tenho aquela vontade, bate aquela preguiça, bate aquele porquê. Por que orar? Por que que eu não consigo? Eu até quero, mas eu não consigo. E a gente vai citar e comentar 5 situações que, como dizem, o brasileiro tem uma citação que é o seguinte: quando ele não sabe o que dizer, ele fala, é complicado. Por que que está acontecendo isso? É complicado. E para o crente é mistério. É mistério, verdade, verdade, porque é mistério isso. Meu Deus, mas a primeira situação que a gente descreve é o seguinte: muita gente não ora porque falta-lhe entender o que é a Oração. oração e qual a importância da oração. Uhum. O que é e qual a importância disso. Então, a oração, como a gente citou no último vídeo, é o seguinte: a oração, ela é uma ligação, é uma comunicação com Deus. Ela traz a aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras, de pensamentos particular, ou em público, seja através de música, através de... Mas o que é? É essa atitude de falar com Deus, essa atitude de buscar essa comunicação, de buscar essa interação com o Senhor. Até porque Deus, ele tem essa Com disposição. certeza. Ele tem essa disposição a se aproximar, a buscar. Mas muitas vezes a pessoa ela não entende a importância disso. E o interessante é que tudo que a gente não entende, a gente não gosta de fazer, né? Eu lembro quando eu estudava, tinha matéria que eu não entendia, eu odiava as aulas, porque eu não entendia. Verdade. Né? Então, quer dizer, se eu não entender também o porquê da oração, a necessidade da oração, e qual é o objetivo, o porquê que eu estou orando, né? O que isso vai trazer para a minha vida, não vai ter vontade nenhuma. Simplesmente por fazer, porque alguém está falando para mim, vai orar? Eu lembro quando eu estava na Unimep, tinha uma matéria que me dava no pescoço, era estatística. Eu acho que foi a pior matéria que era estatística. Eu não conseguia estudar, não conseguia entender, não conseguia desenvolver, não conseguia fazer. E sabe aquela, quando a gente passa, mas a gente passa raspando, assim, que foi a abençoada matéria de estatística. Eu preferia estudando linguagem operacional, mas não conseguia engolir Então, é estatística. complicado. E tem gente que faz isso com a oração. Oração. Se fosse até com algumas leituras, algumas passagens que são mais complicadas, eu ainda até entendia. Pegar uma genealogia, por exemplo, você falar que não entendeu, foi Sim, cansativo, né? Mas.
quando se trata de oração, se trata de busca, se trata de desabafo, se trata de intercessão, se trata de pedido de perdão, se trata, às vezes, até numa oração, vamos dizer assim, errada, que tem pessoa que ora com certos propósitos que são complicados, mas, sabe, a pessoa ela não tem vontade de orar. E eu acho que assim, às vezes também, Marcos, a pessoa pensa assim, e é uma coisa assim que eu tô falando sozinho, ele não tem a noção de que está conversando com alguém. Dá a Sim. impressão que ele está falando sozinho. E falar sozinho ninguém gosta, né? E aí segue-se, né, dentro desse ponto, quando a pessoa está assim, ela também não entende a importância de falar com Deus. É, exatamente. Ela não consegue abrir a boca, não consegue se declarar a Deus, ela não consegue falar com Deus. E aí isso leva para a segunda Segundo elemento. situação. A segunda situação nisso aqui é a falta de comunhão mais constante com Deus. Por quê? Uma certa pastora, uma vez, a gente conversando, você não lembro se foi na escola bíblica, mas ela usou a seguinte frase, uma certa pastora Lígia, que muitas vezes a pessoa não ora justamente por isso, por ela não ter essa intimidade com Deus, ela não ter essa comunhão com Deus. A explicação, que foi muito boa, normalmente a gente encontra alguém que a gente não tem intimidade, que a gente não tem um relacionamento com essa pessoa, a gente não tem assunto. A gente não tem o porquê falar com ela, não tem o que falar com ela, porque é uma pessoa que não tem intimidade, que não tem uma comunhão maior, não tem um envolvimento maior com essa pessoa, e aí a gente acaba por simplesmente É, descarta esse fica na momento, superficialidade, né? porque eu não tenho o que falar, não tenho assunto, não tenho o que falar. É. E agora tem gente que também não tem assunto para falar com Deus, porque também não lê a Bíblia, né? Nossa, é verdade. Não lê. Não conhece Deus. Vai falar o quê com ele? Além de não conhecer Deus, a pessoa não se conhece a si mesma, Exatamente. porque todos nós temos problemas, todos nós temos situações ruins e boas, todos nós temos pelo que pedir e pelo que agradecer, Uhum. todos nós temos pessoas que muitas vezes marcam de maneira positiva ou negativa Essa vida. nossa vida e a gente às vezes tem que orar intercedendo por amor por essa pessoa ou orando a Deus pedindo força Verdade. para poder perdoar, liberar perdão, para poder estar junto, conviver com essas pessoas. Então, tem essa situação também que é bem complicada. Só que aí, como a pessoa ela não se conhece também e não conhece Deus, ela não consegue se olhar para dentro de si e olhar para o Deus vivo e eterno, ela não consegue falar. Por quê? É, porque, sei lá, eu vou falar com quem? E aí volta no que a pastora acabou de falar. A pessoa, como ela não vê Deus, é o Deus invisível, eterno, mas invisível, a pessoa ela não consegue é, ver Deus, ela não consegue falar com aquele que ela não vê. E aí que entra aquela situação. A comunhão com Deus gera fé também. Que a fé vem Sim. pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A pessoa não tem essa comunhão, não se pode, então a fé dela não chega nesse ponto de acreditar em Deus. E como a gente citou semana passada, o livro de Hebreus vai ensinar que aquele que crê em que Deus existe, é necessário, aquele que ora é necessário que creia que Deus existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Mas para mim saber isso, tem que ler, né? Então, E aí, quando você vai orar e você não lê a Bíblia, você não tem conhecimento dela, fica difícil você falar alguma coisa para Deus, porque você não conhece Deus, porque você só vai conhecer Ele através da palavra, que você vai ter o entendimento de quem Ele é. Como é que perfeito. você vai falar alguma coisa para Ele se você nem conhece a Ele? Sim. Fica muito na superfície. Falta comunhão. Então vamos lá. Comunhão. Os dois pontos que a gente citou é a falta de entender o que é a oração E é e importante. a importância da oração. Como que a gente corrige isso? Para entender o que é a oração, a gente tem que ir para a Bíblia. E a gente tem que ler.
as situações de oração, por exemplo, oração de Abraão, oração de Elias, De Neemias. oração de Neemias, o próprio apóstolo Paulo, o Uhum. Estevão, quando foi apedrejado, no final ele declarando, fazendo sua declaração, é um discurso que ele faz, é uma pregação, mas que também pode ser colocado como uma oração, porque ele vê os céus abertos. O apóstolo Paulo, Daniel, contando as experiências de oração dele. Então, tomando essas situações, a gente entende o que é oração, suas várias situações, oração Abacuque, que é fantástico. Então, essas situações vão trazer para nós o entendimento do que é oração, como que ela procede. E a gente lendo e vendo o resultado da oração desses homens, o que aconteceu através da oração, a gente vai ver a importância dela. Um exemplo, Jesus Cristo na cruz. A gente lê e não entende que aquilo é uma oração, mas Jesus na cruz ele olha e diz: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Ele está orando. No momento ali da sua crucificação, ele está orando a Deus por perdão por aquelas pessoas. Quando ele está no Getsemane e ele começa a verter sangue, a sua sangue, e ele está dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Oração. Ele está orando e tantas outras orações diante do túmulo de Lázaro e N situações que vão acontecer. São orações e quando a gente vê o resultado e a importância dela, a gente é movido a acreditar. Essa falta de comunhão com Deus, ela precisa ser mais constante. E como que é isso? Como que eu ativo isso para ter uma comunhão mais distante? Aí é vontade, querido. Aí é vontade. Não adianta eu falar, ó, você tem que ler a Bíblia. Se você não ora, devagar você também vai perder a vontade de ler a Bíblia. Ai, ler a Bíblia sem oração também. E não vai resolver. Justamente por Tá causa ligado disso. uma coisa na outra. A pessoa, você não vai receber iluminação, você não vai receber o entendimento que vem daquele que é o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo, você não vai receber a iluminação. Então, sem oração, eu não entendo o texto. E eu vou falar uma coisa para você, é a mesma coisa de ler um jornal antigo, e bota antigo nisso. É um jornal de praticamente 3.800 a quase 4.000 anos. Se for pegar Jó, 4.000 anos de notícia antiga, que a gente vai ler, vai achar até legal, é uma história bonita, é uma história assim, é uma história assada. É um momento histórico de reis, como procedeu, depois o relato deles em crônicas, olha que legal como que Neemias fez, olha como que a rainha Esther fez. O fato de Ruth aqui, olha como que foi. Olha que legal, a Bíblia na genealogia de Jesus, só três casais. Olha que legal, que fala, vai falar como lá, de Jericó, Rabi, De Raabe e Salmão, vai falar de Ruth. de Ruth esqueci o nome do, branco no nome do, Então, não, eu canto. não é o Fred, Ai, mas meu a Deus. Ruth e o esposo, Boaz, Boaz. Ruth, Ruth e Boaz, e da Tamar e Judá. Vai falar desses três casais. Olha que legal, olha que coincidência, olha. Só que o entendimento disso, sem oração, sem o Espírito Santo, não vem. E aí sem o Espírito Santo, a gente não tem a tendência de orar, e porque a gente não ora, a gente não entende. Entendeu o círculo vicioso? A oração é importante, a gente precisa desenvolver vontade. E como que eu faço isso? Como que eu faço isso, pastor? Você faz o seguinte, querido, nem que seja por 2, 3 minutos. Você se volta para Deus e diz: Senhor, eu não estou conseguindo orar, mas eu quero, me fortalece. E aí você se esforça um pouquinho mais, e mais um tequinho, e Deus vai te fortalecendo, e Ele vai levando. E quando você vê, você está orando a Deus, está buscando a presença de Deus. É, então, é o terceiro ponto, falta desenvolver esse hábito, o hábito de orar. A gente tem um probleminha com o hábito da oração, é que a gente não estipula momento.
a gente fica, não, hoje eu vou orar de manhã. Agora de manhã acordo, eu vou orar antes de tomar café da manhã. No outro dia, eu vou orar depois que eu tomar o café da manhã. Aí eu vou tomar um café, eu vou tomar um banho, agora de manhã. Aí depois, antes de sair, eu oro. Então, não deu. Na hora do almoço eu oro. Ah, mas hora de almoço é uma hora só. Chegando em casa, eu vou tirar um minutinho e vou orar. Agora nunca. Ah, mas é o seguinte, eu vou jantar, vou tomar um banho, vou jantar, aí vou sentar um pouquinho, fazer a digestão, aí eu vou orar. Não, ó, eu estou terminando isso aqui que eu estou fazendo, tem esse vídeo, tem essa programação, tem isso, tem aquilo. Assim que eu for dormir, eu oro. E às vezes ora mesmo na hora que vai dormir. Senhor, muito obrigado. E apaga. E apaga. Sabe, a gente precisa ter o hábito de orar, desenvolver o hábito. Não, eu preciso orar de começo, X tempo, que é uma coisa que eu aguento orar, e eu vou separar um horário. Dentro da minha rotina, eu vou colocar um horário possível. Há quanto tempo eu tenho? Aí eu tenho esses 15 minutos livres aqui. Pelo menos 10 minutos aqui eu vou orar. Só que eu vou me esforçar para fazer isso todo dia nesse horário, todo dia nesse período. Para quê? Para que eu adquira o hábito da oração. E aí, mas eu não vou conseguir todo dia. Tudo bem, mas aí, num determinado momento, eu posso até mudar esse horário, mas por quê? Mas tento voltar no próximo dia, naquele horário específico, para eu desenvolver o hábito. E desenvolvendo o hábito da oração, mais a leitura bíblica, nós começamos a crescer, nós começamos a estender, nós vamos ter mais o que falar com Deus, nós vamos ter mais o que apresentar, nós vamos ter mais pelo que agradecer, nós vamos ter mais pelo que adorar. E até como eu comentei, ó, semana passada, quando a gente olhar para o copo, a gente não vai enxergar a parte meia vazia do copo. A gente vai começar a enxergar a parte meia cheia. E a gente vai ver através da oração, a esperança vai estar aumentando, a fé vai estar, sabe, se consolidando. Aumentando não, aumentando é pela palavra, tá? Ela vai estar se consolidando, a fé vai estar se confirmando como fundamento, como base daquilo que nós não vemos, mas temos certeza. Então, a gente precisa desenvolver esse hábito da oração. Só que aí tem um outro ponto que também pega isso aí, que é o cansaço. O cansaço, é... irmãos, vou falar uma coisa aqui, não me interprete mal. Se você estiver cansado para orar, não ore. Vai lá, tira um cochilo, durma um sono e vá orar na hora que você está descansado. Porque é, tem até uma brincadeira que fazem do seguinte: Senhor, em nome do Espírito Santo, abençoa Jesus para que seus discípulos sejam salvos e Deus possa. Sabe por quê? Porque a pessoa está tão cansada que ela nem sabe o que ela está falando. Ela não consegue se concentrar na oração, ela não consegue buscar, justamente pelo que a gente falou anteriormente. Ela não tem um hábito, não tem um horário específico, não tem um momento equalizado ali para a oração. Então, a pessoa ela chega cansada, ou pode ser de um determinado trabalho, um determinado momento, ou precisou sair, foi resolver alguns problemas, voltou, está bem cansado. Aquele não é o momento de orar. O momento de orar é descansa a cabeça pelo menos, se concentra na oração, para que você saiba o que você está falando, para quem você está falando e pelo que você está falando. Pelo menos isso. E o que e com quem, saber com quem e o que é muito importante. A gente saber que esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, ele está nos envolvendo, está nos abraçando. Agora, que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus Criador de todo o universo, que é o Espírito Santo, que é basicamente aquele que move toda a igreja, todo o poder de Deus também é o poder do Espírito Santo, que é o poder que eh, estava em Jesus Cristo, o poder que está conosco, o Deus Criador que trouxe todas as coisas à existência do que do nada.
sabe? Todo esse Deus tremendamente poderoso é aquele que vai estar olhando para você e dizendo: fala, filho, fala Uhum. porque o pai está ouvindo. E a gente, cansado, arrebentado, não sabe o que fala, não tem nem noção de com quem está falando. A gente precisa evitar esses momentos de cansaço e estabelecer: Senhor, eu preciso centrar esse momento, eu preciso desse momento em que a cabeça esteja boa, em que a cabeça esteja legal. E outra coisa que eu queria colocar é o seguinte: a falta de ensinamento quanto à oração, tá? A oração individual. Por quê? Aí entra no fato de igrejas. Teve uma época, eu passei por isso, é um testemunho individual. Eu congregava numa determinada igreja e ela tinha muito essa prática da oração em conjunto, e essa prática da oração em conjunto ativa e estimulando a oração individual. Falava-se muito, ensinava-se muito a respeito da oração individual. E a gente tinha uma facilidade de oração fantástica. A gente dobrava o joelho e a gente orava e assim, estava orando, amém, amém, tinha orado uma hora e pouco e, sabe, assim, simples, fácil. Orava uma hora, fácil. E tinha umas pessoas que oravam, eu até já contei, tinha um irmão já idoso, né, que convidou para ir para o monte e orar com ele, e vamos, a gente chegou 10 horas da noite lá, esse irmão dobrou o joelho 10 da noite e começou a orar. Ele foi tirar o joelho do chão a primeira vez, eram 2 horas da manhã. E ele orou por cada pessoa, por cada situação. Eu, irmão, já tinha orado, já tinha levantado, já tinha cantado, já tinha agradecido, já tinha ajoelhado de novo, já tinha levantado de novo. Por quê? Porque eu tinha o hábito da oração, mas não tanto quanto aquele irmão. E eu vou falar, ele tinha uma situação, uma disposição para a oração que era fantástica. E a igreja incentivava isso. Deus moveu a mão, a gente foi levado para uma outra situação, ajudar a estabelecer um ministério na época, que estava vindo para Piracicaba. E o ensinamento com relação à oração era diferente. Não tinha esse período de oração Individual. não, com a Com a igreja. igreja. Assim, o líder orava, a igreja parecia uma igreja reformada, não criticando a igreja reformada, mas porque é o estilo deles. Mas uma igreja pentecostal fazendo como uma igreja reformada estava estranho. Então, o líder orava, todo mundo abaixava a cabeça, ficava quietinho, e quando ele terminava de orar, amém. Amém, queridos? Amém. Todo mundo concordava com o coração dele. Mas era só ele que orava, mas ninguém. E aí você fica nessa, 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai perdendo esse hábito de estar orando em comunhão com os irmãos, quanto mais individualmente. Aí você vai perdendo aquela vontade, você vai perdendo aquela noção de oração. E quando eu percebi, eu estava falando de oração, mas fazia 3, 4, 5 dias que eu não dobrava o joelho, que eu não falava com Deus, que eu não agradecia nem pelo um prato de comida, que eu não conseguia. E eu parei, graças a Deus, Deus me deu essa graça de a ficha cair, né? Só vai entender a ficha cair quem é de 2010 para trás, tá? Ou 2005 para trás, tá? A ficha caiu, irmãos, era um telefone público, sabe? Os orelhão da vida. Existia, irmão, um telefone que era só telefone, tá? Era fixo, ficava, você encontrava um por quarteirão, você colocava uma fichinha nele para poder falar. E você conseguia fazer ligação. Para os que são mais jovens, então, é uma coisa, assim, interessantíssima. Inclusive, eu tenho telefone fixo em casa, tá? Você tem ainda? Tenho, e que funciona ainda. Mas voltando, irmãos, caiu a ficha, sabe? Deu o entendimento. Como diz o texto a respeito do filho pródigo, e É. caindo em si, sabe? Eu percebi o que estava acontecendo e Deus me deu a graça, através da sua palavra, através de orientação, para eu voltar a me esforçar de novo pela oração, sabe? Então, falta isso.
muitas igrejas, pastora, não têm esse ensinamento de se colocar uma reunião de oração, por exemplo, a gente faz é, de colocar a pessoa, olha, a gente vai se reunir aqui, a gente vai cantar um ou dois louvores, a gente vai iniciar a oração e cada um vai para o seu canto, E dentro ore. aí, e ore, dobra o joelho e ore, individualmente. E muitas vezes a gente vê pessoa que dobra o joelho e ora bastante, tem pessoa que ora e tem pessoa que fica sentada olhando para o teto, por- meditando. Amém, glória a Deus, que seja. Mas por quê? Porque não tem o hábito de falar É. com Deus. E a gente tenta, através das reuniões em que se estimula a oração, que a pessoa faça isso, que ela ore individualmente. E o que que a gente aconselha também? Você chegando na sua casa, dobra o joelho lá no cantinho, nem que seja 5 minutos. E outra coisa, sabe, pastor? O pentecostal tem muita coisa dessa, né? Aí eu não senti, Aí é complicado. né? Tem tudo, a pessoa tem que sentir. Aí eu não senti de orar, eu não senti de ler. Tem coisas que você não tem que sentir, você tem que fazer. Sim, Sabe? Porque, na verdade, a oração é obrigação do cristão, perfeito. né? A gente não falou assim, mas é obrigação do cristão. Não tem comunhão com Deus sem oração. Não tem crescimento, não tem conhecimento de Deus sem leitura da palavra. Quer dizer, são duas coisas que não são porque eu sinto, é porque eu tenho a obrigação como cristão de fazer aquilo. Perfeito. Não tem como. Então, essa história do sentir, eu não senti de fazer isso, eu não senti. Eu não acredito muito nessas coisas, não. Eu acho que a gente tem que sentir nada, É, pegar e fazer. Eu acho que é decisão. É decisão, que nem você falou, de estipular um horário. Outra coisa, a gente coloca não como prioridade, porque oração é prioridade na minha vida. sim. E se ela é prioridade, eu devo dar a ela o melhor horário que eu tenho no dia. Preferencialmente, no meu caso, De manhã, preferencialmente um horário de manhã, porque eu perfeitamente. acordei, porque eu estou com a É, mente exatamente. descansada, Porque é prioridade. e para leitura E também. agora, se eu também não entender a oração como prioridade, eu vou jogar ela em qualquer horário que sobrar. E aí eu vou ter tempo, às vezes menor, às vezes E maior, às vezes. tumultuado. Que nem você fala, que de manhã nossa mente está limpa, a gente acabou de acordar. Durante o dia, você tem um monte de coisa que já pensou, que já aconteceu, que você já chateou, que você já falou, que você já está com a mente daquele tamanho. Aí você vai orar, às vezes você Proble- não consegue nem entrar em comunhão com Problema para Deus. resolver, boleto É, para pagar, e gente que chama, e criança que grita, e vai, e o que telefone vai. que toca. Você entende? Então, eu acho que se a gente entender que isso é uma prioridade, dar um melhor horário para isso, é a melhor coisa que tem. E não quer dizer também que se eu orei, por exemplo, eu tenho meu período também na parte da manhã, não quer dizer que se eu senti, que eu senti, não, que eu quero orar mais à tarde. Sim, Não tem esse problema. Na verdade, eu acho que a gente, cristão, ora o dia inteiro, porque na verdade a gente fica falando com Deus o dia inteiro. Não sei os outros, mas eu o dia inteiro. Uma coisa, ô Deus, eu sei o que você está andando, você está falando com Ele. É oração também, sim. né? Mas aquele momento que você para e lê, eu costumo fazer as duas coisas juntos, já ler e orar. Você para e lê, faz o seu momento ali com Deus, nossa, é a melhor coisa que tem. E vira hábito mesmo, porque o dia que você não consegue, você fica, parece que dá tudo errado. Fica apreensivo, fica apreensivo. Deus, porque tem que ser, nem que seja um tempo menor, mas você tem que fazer. É hábito. E não é errado a oração virar hábito. Ela tem que vir, na verdade, ela tem que. Tem que O virar. ser humano, a gente é assim, tudo que nós fazemos é por hábito. Nós temos horário para comer meio-dia. Por quê? Virou hábito. Quem falou que meio-dia é hora de almoçar? Em alguns países, o melhor horário para refeição é de manhã. Então, mas por que que nós somos? Porque virou hábito. Sim, Não é? Você pega da meio-dia até a uma, é a hora que todo mundo para almoçar. Você pode ver que quando a gente passa nesse horário, a gente já fica, nossa, não não almocei. almocei ainda. 7 da noite, não jantei Não ainda. jantei ainda. Por quê? Virou hábito, mas tem gente que janta meia-noite. Credo, comer meia-noite faz mal, mas é porque para Mas, nós virou hábito. E sim. tudo na nossa vida é hábito. E por que que a oração não pode virar parte da nossa rotina? Ela deve. É justamente aí eu volto no primeiro tópico, porque eu não sei, não consigo entender o que é a importância da oração e nem com quem eu estou falando. É. Não tenho intimidade com ele. E uma outra coisa, queridos, dentro dessa situação é o seguinte: é uma situaçãozinha, uma situação bem boba, Hum, mas que interfere. Tem pessoas que elas veem seus líderes orando
E assim, eu vou falar bem a verdade, eu costumo orar da forma como eu estou falando com o irmão. Cara, é a minha forma de orar. Conversando com Deus, então, Senhor, olha, a situação hoje, o que está acontecendo comigo é isso, isso e isso, Pai. Então, eu quero apresentar para o Senhor essa situação aqui e eu quero pedir, né? Queria, porque se eu queria, eu não quero mais. Mas então, eu quero apresentar para o Senhor essa situação e pedir, Pai, a sua intervenção. Olha, minha esposa, olha, meu filho, olha, minha filha, olha, minha outra filha, Senhor. Então, tu apresenta. A minha forma de orar é assim, é falando com Deus. E agora tem gente que olha para determinados líderes que começam a orar com um vocabulário bem rebuscado, um vocabulário bem, sabe, com palavras difíceis, com palavras. E às vezes a pessoa ela se sente intimidada. Ela acha que se ela não orar com Aquele aquela, jeito. daquele jeito, com aquelas palavras, com aquela entonação, Senhor poderoso, eis-me aqui, ó Pai, colocado na tua presença. A pessoa acha que se ela não orar assim, ela não vai ser ouvida, sabe? E isso é uma grandíssima enganação. Na verdade, como traduziu João Ferreira de Almeida, na verdade vos digo que essa forma de palavreado rebuscado, para Deus tanto faz. Deus, ele quer que o coração seja aberto e que aquilo que a gente fala seja falado com sinceridade. É que essas pessoas pensam que essas são as palavras de respeito, né? E que não tem nada a ver, né? Não. O respeito, ela vem do sentimento, de como a gente se sente a respeito de Deus. Eu posso usar as palavras mais lindas na oração, isso é Não é um, respeito. isso é um vagabundo. Você vai usar já esse termo, isso é um vagabundo com relação a Deus. Então, querida, às vezes a dificuldade para a oração está nisso também. E eu quero dizer bem claro, por irmão, Deus não está interessado no teu vocabulário. Deus está interessado na forma, no respeito, no amor com que você se dirige a Ele, como você considera essa palavra, Uhum. o amor com que você dirige a seu Pai, que está no céu, Pai glorioso. A forma, o respeito, a intensidade, o sentimento, Deus está olhando para isso. Agora, se você diz tu, ó Senhor, tu que estás. Deus não está muito focado nesse negócio, que se você pegar ali os pronomes ali, ele não está muito interessado. É bom manter respeito quando for falar. Por exemplo, eu não consigo falar você para Deus. Só que eu falo tu. Só que tu e você é a mesma coisa. Só que aparentemente é mais respeitoso. Tem gente que já veio me perguntar: ah, ele estava orando, falou você para Jesus. Aí você vem falar, eu falo tu. Dentro da gramática, tu e você é a mesma coisa. Tu estás, você está, sabe? Mas às vezes essa entonação vai mostrar o respeito com que eu estou me dirigindo a Deus. Mas ficar buscando palavreado rebuscado, Na verdade, esses palavreados buscados parecem bajulação, né? É é, que nem filho quando quer pedir alguma coisa, né? Paizinho lindo, paizinho do meu coração, paizinho eu lindo. sei que você é Me, tudo me, para mim. me lembrou da Chiquinha do Chaves. Não é? É, É porque paizinho lindo. está querendo alguma coisa, Sim, com né? certeza. Então, tem hora que chega diante de Deus assim, a impressão, ele está querendo alguma coisa, alguma bajulação porque está querendo algo. E eu tinha falado de 5 situações, essa foi a sexta, mas eu quero colocar uma sétima ainda. Muitas vezes, irmãos, tem gente que não ora porque ela acha que a oração dela não tem o mesmo poder do que de um líder, de um pastor, de um, sei lá, de um suposto bispo, de um suposto apóstolo, tá? Falar suposto, porque isso é papo para outra história, de um suposto apóstolo, de um suposto bispo, de um suposto, sabe? Ela acha que a oração dela é inferior em poder, em alcance, do que a oração de outra pessoa. Então ela prefere não orar e pedir para que outra pessoa ore por ela. Ah, eu vou na igreja, eu vou pedir para chegar lá. A quem que está pregando hoje? Hoje é a Nathalie. Quando ela acabar, se Deus usar ela na palavra, eu vou lá para ela pedir para ela orar para mim.
Por quê? Porque se Deus usou ela na palavra, então Deus vai usar ela na oração também. Ah, mas a pastora tá lá, tá, eu vou lá, eu vou pedir para ela colocar as mãos, porque, mas querido, tem um período de oração antes. Não, mas a pastora, a oração dela tem A poder. oração forte. Oração forte, sabe? E às vezes a pessoa, por causa dessa suposta oração forte de um líder, a pessoa deixa de orar, ela buscar essa comunhão. E às vezes ela precisa dessa oração justamente para ela se autoafirmar diante de Deus. Pai, eu estou aqui, eu sou teu filho, eu sou tua filha. Eu preciso que o Senhor seja comigo nesse momento, que o Senhor me oriente, me dê discernimento, porque eu preciso tomar uma decisão agora, Senhor. E eu não sei direito o que fazer. Eu não sei o que fazer. E, Pai, que se cumpra a tua vontade. Eu já me vi em umas situações bem complicadas, irmão, com relação a trabalho, decisão a ser tomada. É para um outro momento, mas teve uma situação que simplesmente eu estava vendo que o meu emprego ia por ralo, por causa de eu estava buscando um determinado trabalho de uma empresa, busquei N situações e a causa não consegui encontrar, não tinha ninguém disponível para trabalhar naquele ponto, ia causar um prejuízo enorme para a empresa que eu estava trabalhando. Eu falei, pronto, segunda, isso era no sábado, eu falei, segunda-feira eu estou na rua. E eu estava vindo lá da cidade de Rafard, contornando, eu parei no alto do morro, que dava para ver um pedacinho de Rafard e um pedaço de Capivari. Eu parei o carro lá, olhei e falei, Senhor, dessa forma, Senhor, eu estou aqui nessa dúvida, não sei o que fazer, não tem saída, mesmo que eu busque humanamente, não vou conseguir fazer nada. Orando desse jeito, não vou conseguir fazer nada. O risco é que eu perca o emprego, a empresa dava casa para eu morar na época. Vou perder a casa, inclusive, se eu perder o emprego, depois vou ter que sair correndo atrás dessa situação. Meus filhos estão estudando aqui, pai, tá, é complicado demais a situação, eu não sei o que fazer. Então, eu quero entregar essa desesperança na tua mão, eu quero entregar essa situação toda na tua mão, que o Senhor me acalme, que o Senhor me oriente e que o Senhor faça cumprir a tua vontade, porque eu não sei nem mais qual é a minha, eu não sei mais o que fazer. Em nome de Jesus, Senhor, socorre. Entrei no carro, saí. Quando eu cheguei, eu morava ali em Saltinho, quando eu cheguei em casa, eu estava tranquilo. Estava tranquilo assim, não pela situação, mas eu estava tranquilo sabendo que Deus ia fazer o melhor. E se o melhor fosse embora, Ele, ia embora, sabe? E na segunda-feira eu recebi uma notícia fantástica, que queriam saber como que eu tinha descoberto que tinha dado um problema terrível lá no porto e tudo mais, que o fato de eu não ter feito aquele trabalho salvou a empresa de tomar prejuízo ao invés do contrário. E eles queriam saber como que eu fiquei sabendo da informação, como que é. Falei, gente, eu não sei de nada. O que aconteceu foi que eu não consegui mandar o pessoal para lá. Mas como que deu tão certo? Falei, bom, aí eu já sei como que deu tão certo. Mas sabe, a gente entregar para Deus, a saber que a nossa oração está sendo ouvida, tá bom? E aí a gente entra, a gente tem aí mais uns 20 minutinhos para a gente falar a respeito de uma coisa. Mas então, a gente falou de tudo isso. Mas por que que tem horas que a gente ora, a gente tem o hábito de orar, a gente busca Deus, a gente fala, mas simplesmente Deus não atende a nossa oração? Tem uma situaçãozinha, uma descrição que é o seguinte: a diferença de escutar e ouvir. Irmãos, pode orar à vontade, Deus vai escutar todas as suas orações, pode ter certeza disso. Agora, ouvir é uma outra situação. Cumprir, atender, é outra mais distante ainda. Por quê? Porque tem algumas coisinhas que a gente faz que a gente tem que se atentar e que ela afasta a situação, afasta Deus da gente, sabe? É, tem um texto, que nós não lemos texto nenhum ainda, e já estamos com 44 minutos de vídeo, em Isaías 59:1. Isaías 59, versículos 1 e 2, na verdade, se a pastora puder.
Enquanto isso, eu já vou em 1 João 3:9. Não, o braço forte de Yahvé não está encolhido, que não possa alcançar-nos com a salvação, nem o seu ouvido está tampado, que não possa ouvir. No entanto, são as nossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nubraram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvidos. Mais claro do que isso, irmãos? O nosso pecado, o nosso pecado, ele impede o Deus, por isso que eu falei que Deus escuta, mas ele não ouve. Por quê? Porque o nosso pecado faz isso com a gente. O nosso pecado ele afasta, ele impede Deus. Por quê? Ah, porque Deus é egoísta, porque Deus é ruim, porque Deus é maldoso. Não, querido, nada disso. É simplesmente porque Deus é santo. E a santidade, a própria santidade de Deus, ela impede que aquele pecado nos deixe aproximar de Deus. Eu estou procurando aqui a passagem, irmãos, eu estou falando e estou caminhando. 1 João 3:9. Eu cheguei em Apocalipse aqui, ainda Não chegou. não cheguei, tá? Acabei de passar. Vamos lá. Ahn, 1 João, capítulo 3. Eu não estou me entendendo com essa Bíblia aqui, tá? 3:4. Ela faz uma descrição completamente diferente. Capítulo 4, capítulo 5, 3:9. Diz assim nessa versão: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, pois é nascido de Deus. No caso aqui, que nessa versão está como, pastor? Mas todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do Assim, pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. no caso, a melhor tradução aqui é justamente continuar no pecado, ou aquele Se que vive dedica. na prática do pecado, se dedica ao pecado. Porque, para dizer a verdade, irmãos, uma pessoa que não peca é impossível. É impossível achar um ser humano que não peca. Mas o ser humano, ele não tem prazer no pecado. Ele erra, Senhor, caí. E agora? Agora eu vou tentar me consertar, vou me levantar, vou orar, vou pedir forças para Deus para eu poder Uhum, corrigir. E às vezes acontece, pô, Senhor, caí de novo. E a, a gente busca perdão, busca conserto, busca arrependimento. Isso é uma coisa. Agora, aquela pessoa que vive é o que a gente chama de pecado contumaz, o pecado é, que é repetitivo, mas que a pessoa não tem um arrependimento, pastor, que ela não busca se consertar, ela não ela não busca. vê nem como pecado, às vezes, né? Também tem isso. É, a pessoa ela se acostuma tanto com aquilo lá que Uhum, para ela é normal. normal, sabe? Isso faz a diferença, faz o afastamento entre nós e o nosso Deus, e simplesmente ela não permite que a nossa oração chegue a Deus, como Isaías, ele bem cita aqui. Um outro problema com as nossas orações é a seguinte: é a soberba, é a bendita da soberba. Falar com Deus como se ele fosse obrigado a nos servir. É, por causa das obras que nós realizamos, por causa das ofertas, por causa dos dízimos, por exemplo, a teologia da revolta, sabe? Eu vou me revoltar, a teologia da a oração por determinação, eu determino isso, eu determino. Você sabe o que é determinar, querido? Determinar é ordenar que alguém execute aquilo que você quer. Isso é determinar. Agora, pergunta: quem sou eu, comedor de arroz com feijão com batatinha, para chegar diante do Deus Criador de todo o universo?
aquele que tem o universo, não é, ele tem o universo na palma das mãos. Ele chama cada uma das estrelas pelo nome, nenhuma delas se furta, nenhuma delas deixa de atender as estrelas do firmamento. Você sabe quantas bilhões de galáxias nós temos nesse universo? Quantos trilhões de estrelas? Deus tem isso na palma da mão e ele chama cada uma pelo nome e elas não se negam, elas estão ali. E esse Deus Todo-Poderoso, quem sou eu para achar que eu posso determinar alguma coisa para esse Deus? E aí você é ensinado a, Senhor, eu determino a bênção, eu determino. Que determina, irmão? Que determina. Nós somos o micróbio mais microscópico que existe, tentando dizer para o Deus Todo-Poderoso que você determina, que eu determino alguma coisa para que ele faça, que ele cumpra. Você acha que Deus vai ouvir uma oração dessa? Ele vai escutar e ele vai ter misericórdia De não te fulminar. através da misericórdia. O fato dele te ignorar, de me ignorar, mas já é a misericórdia de Deus em ação, é o amor dele em Verdade. ação. Sabe? Essa situação da revolta. Gente, eu escutei um pastor pregando, eu não sei se a pastora ouviu isso, mas ele disse o seguinte, que existia uma pessoa que ela estava possessa por um espírito imundo. E ele foi orar e ele orou em nome de Jesus e o espírito não saiu. Aí o que que ele fez? Ele se revoltou com aquela situação, ele se revoltou com o nome de Jesus não ter obtido efeito, e ele orou em nome dele. E ele ordenou em nome dele, através dessa revolta, que o Espírito saísse, e o Espírito saiu. E eu, quando vi aquilo, eu não sabia se eu chorava, se eu dava risada, se eu achava que era brincadeira, se eu achava que era verdade. O duro que ele estava pregando numa rede de televisão. Sabe, eu falei, gente, como que pode um negócio desse? Assim, no mínimo, assim, para defender ele, no máximo, esse sujeito, eu vou falar que, por falta de discernimento, ele não entendeu que o Espírito enganou ele, Que não é do espírito. ou que não era Espírito. Se não saiu, Sabe, eu fiquei, não, mas eu me revoltei e ordenei em meu nome e o Espírito saiu. Eu falei, Jesus, esse homem está dizendo que ele é mais poderoso do que Jesus Cristo. Como que pode um negócio desse? Então, esse tipo de atitude. Com relação à soberba, lá em Tiago 4:6 tem um título. A pastora já abriu? Por favor, então. todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Aí o arrogante aí é o soberbo, é o sujeitinho que se acha grande coisa, sabe? Irmãos, Deus não vai atender a oração feita com soberbo. Outra coisa também é nós pedirmos mal. Também Tiago 4:1, 3, né? 4:1, 4:3. 4:3. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Egoísmo, cobiça, inveja, pedimos mal. Nós não pedimos por aquilo que é necessário, nós pedimos por aquilo que nós desejamos, que nós Capricho, cobiçamos, né? capricho. Às vezes, inveja. É, Ah, porque fulano tem essas... Irmãos, para com isso. Deus, ele vai dar aquilo que é necessário, cara, sabe? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, haverá de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Necessidades. Sabe? Isso é uma das coisas que impede a nossa oração de ser atendida. Pode orar, meu irmão. Pode orar à vontade. Se for nesse tem sentido, gente que até jejua, é, né? mas por inveja, sabe? Aquelas orações de para Deus livrar do inimigo. Eu ouvi uma vez uma irmãzinha falar que estava orando para Deus livrar ela da inimiga dela.
E aí alguém perguntou, e quem que é a inimiga, irmão? Ah, é a esposa do irmão lá que eu quero casar com ele. Sabe, oração para que a pessoa morra. Oração para tomar o lugar de certas pessoas. Eu já ouvi de gente que estava orando, estava no emprego, e ela era subgerente, estava orando para tomar o lugar do gerente, para que Deus desse um jeito para que aquela pessoa fosse demitida, que fosse dispensada. Sabe, umas oração muito doida. Tá no lugar errado. Isso aí é macumba, né? Pai, né? Não, ela foi pedir no lugar errado, para É, a pessoa errada, na verdade. Ela devia ir para um centro de macumba, vai lá, leva umas velas, uma farofa, alguma coisa para o orixá em questão, e quem sabe ela consiga negociar essas coisas. Mas com Deus não, querido. Com Deus seja feita a tua vontade, né? E para a gente encerrar, meio que não encerrando, que se Deus colocar mais alguma coisa, eu quero falar sobre não resolver problemas e o 4, familiares. você vai pular? Hum? O Ah, 4. desculpa aí. Estar em É, desacordo. estar em desacordo com a palavra de Deus. 1 João também 5,14. A gente não é impor a nossa vontade, mas nos submetermos à vontade de Deus. A pastora tem o texto? E essa é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dará atenção. E só estamos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos. Estamos convictos de que recebemos os pedidos que lhe temos feito, Mais um começo. Segundo, a sua vontade, então, queridos, é o seguinte: tem muita gente que ora fora da por vontade de Deus. fora da vontade de Deus. Às vezes, não é nem por uma situação, aqui eu já vou mudar um pouquinho, não é por uma situação de inveja, não é Não. É egoísmo, aquele caso que você falou, da mulher que está orando pelo marido, que é de outro. sim, É uma coisa que não está na vontade de Deus. de maneira nenhuma. E às vezes, até não chega num extremo desses, mas assim, a pessoa que está orando por um determinado emprego, por uma determinada mudança de situação financeira, mudança de situação de saúde, mudança de, sei lá, de alguma circunstância, mas que não acontece. Por quê? Porque no futuro essa situação vai acabar causando um prejuízo para a fé dela, para os caminhos dela, para a família dela, e ela não parou para pensar nisso ainda, no tipo de circunstância que isso vai, de consequência que isso vai gerar. Ou às vezes a pessoa até não sabe, mas ela começa a orar e ela vai criando no coração dela aquela coisa, nossa, mas Deus não responde, não, Deus tem motivo, querido. Se ele não responde, se a gente não está nesses três primeiros tópicos, não pedir mal, não é soberba, a gente não está nesse Pecado. pecado contumaz de repetição de pecado, sem saber que, sem considerar o pecado. Mas a gente está colocando diante de Deus, algum motivo tem. E aí a oração, ela deve seguir no seguinte caminho, que Deus nos mostre qual é a sua vontade com relação àquela situação. Por isso que eu defendo sempre, ó, a gente tem que pedir discernimento para Deus, a gente tem que pedir iluminação do Espírito Santo para que a gente possa ter essa direção. E está no que a gente citou no último vídeo, para a gente ter direção de Deus, até para a nossa oração. Então, orar fora da vontade de Deus, infelizmente, querido, não vai acontecer. E aí tem essa situação também do outro A extremo. gente é teimoso também, né? A gente quer colocar a nossa vontade, né? É, a gente é teimoso e as coisas não andam. E eu já passei por isso também, né? É da teimosia, né? Que quando o Marquinhos, quando eu voltei para cá, depois o Marquinhos voltou para São Paulo e ele estava trabalhando lá e eu estava aqui com as meninas. E eu queria voltar para lá, ele estava lá, Hum, né? E orando, a gente já tinha comprado o terreno aqui, orando, Deus, eu preciso vender o terreno, que eu preciso voltar, preciso vender o terreno, preciso voltar. Mas não perguntava se era a vontade de Deus, era o que eu queria. sim, Tá, 2 anos. Não vendi terreno, aí um dia eu parei, mudei a oração, né? Senhor, que faça-se a tua vontade. Aí Deus fez, trouxe o Marcos de volta para cá, que era essa vontade. Mas a gente insiste porque a gente quer a nossa. sim, E Deus, ele não vai fazer a nossa, ele vai fazer a dele. Hoje eu entendo por que que ele queria que a gente estivesse aqui.
Logicamente, no começo, a gente não entendia nada. Hoje a gente entende qual era o plano, qual era o propósito de Deus, depois que passa por tudo, né? Aí você vai entender. É, Mas é aquilo que hoje eu estava, que o Adriano pregou também na quarta-feira, que hoje eu estava falando um pouquinho lá também na nossa meditação. Quer dizer, que Deus sabe os planos que ele tem ao nosso respeito. A sou eu que gente não sabia os pensamentos que tenho sobre vós. Deus sabe, e que são pensamentos bons, só que enquanto a gente está passando para aquilo se concretizar, a gente não sabe. E aí a gente pede as coisas erradas. A gente pede para Deus nos livrar de situações que Ele não vai nos livrar, Sim, porque a gente precisa passar por elas. Né? Só que a gente quer muito rápido, a gente quer sempre salvar a pele da gente o mais rápido possível, né? E Deus, Ele muitas das vezes vai permitir por causa do plano que Ele tem. verdade. E só na frente que a gente vai entender. É, a gente tem uma visão muito A limitada, gente não enxerga nada, na né? verdade. Muito limitada, e a gente quer que essa seja a visão, seja a vontade de Deus também. E tem uma vez que eu estava ouvindo uma pregação do pastor Zé Bruno, que é o líder da banda Resgate, ele falou um negócio que marcou. Ele falou, querido, a gente tem que buscar a Deus para entender a vontade de Deus e submeter a nossa vontade a Deus. Uhum. E aí a gente vai entender qual é a vontade de Deus para nós. E aí vai ser interessante, porque aí eu vou poder orar pela minha vontade, porque a minha vontade É a de também Deus, é a é de vontade de Deus. Deus. Uhum. E aí a vontade de Deus é minha. E fica uma coisa gostosa, porque a gente vai orar pela nossa vontade, sabendo que a nossa vontade também é Deus. E Deus vai estender o braço e vai abençoar, porque a nossa vontade é a vontade dele também. É Só que verdade. para isso a gente tem que submeter a nossa vontade a ele. Vamos ter. A ele. E às vezes a gente não faz isso. Como a pastora falou, a gente começa a olhar no umbigo e acha que o nosso umbigo é mais bonitinho do que o de todo mundo, e a gente quer que a nossa vontade se cumpra. E não vai cumprir, querido. Caminhando para o final, a gente não resolver problemas familiares. Está em 1 Pedro 3,7. Exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Então, Vem pé de guerra. então, querido, o texto aqui não está falando que que não vai Tenha não problemas. tenha problema no casamento, que não tenha problema no relacionamento, que não tenha problema na família. E quando ele está citando aqui, ele está citando o marido porque é, normalmente, normalmente, tá? Mas não estou falando que não tem exceção. Na hora da discussão, o marido normalmente é aquela parte que reage, às vezes que provoca, mas é a parte que reage primeiro com atitudes mais pesadas, sabe? No final das contas, acaba gerando discussões, brigas. Às vezes o motivo é filho, o motivo pode ser dinheiro, ou é a casa, é o próprio sujeito que sai, que volta, que não, sabe? Geram N situações na família. E cabe ao marido, por isso a citação aqui, como sacerdote, perdão, irmão, deu uma engasgada Sim. aqui. Como sacerdote do lar, cabe ao marido tomar essa atitude, para que estabeleça paz nesse lar. E agora eu estou jogando para mim, para a responsabilidade, e para vocês, irmãos, cabe a nós. Por quê? É a nós que a Bíblia diz que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de nos sacrificarmos com ela. Por que que ela não fala para a mulher, olha, que a mulher ame seu marido? Porque o amor dedicado à mulher, ele já é devolvido com reciprocidade, né? Para dizer bem a verdade, quando a mulher é amada, ela devolve amor. E quando a gente busca essa comunhão, a gente busca resolver os problemas dentro do lar, dentro de casa, a gente vai ser abençoado. Deus vai estar
prestando atenção naquilo. Mas quando a gente nega resolver os conflitos dentro de casa, como diz o texto, a nossa oração, ela está interrompida. A nossa oração, ela está bloqueada. É uma situação assim, eu posso falar o que eu quiser, eu posso buscar da forma como eu quiser. Deus vai escutar? Vai. Mas ele vai ouvir? Não. Por quê? Porque essa nossa falta de atitude em tentar resolver os problemas dentro do nosso lar, sabe? De a gente colocar o coração nesse relacionamento, da gente tentar resolver, da gente tentar conversar. E não estou falando que vai conseguir, mas estou falando de tentar, de buscar, de se esforçar para que isso se torne um relacionamento de bênção. Isso vai arrebentar com a nossa oração, porque ela vai impedir isso. Então, maridos, em nome de Jesus, busca consertar situações dentro de casa. Você falou alto, você discutiu, você acabou falando que não devia. Amém. Repense, recomeça, recupera. Tá difícil hoje. Tá difícil hoje. Recupera aquilo ali, recomeça. E mulher, esposa, quando você vê que seu marido ele está tentando, às vezes ele não está conseguindo, mas ele está tentando buscar aquilo para poder fazer as coisas diferentes, para recomeçar, para tomar uma outra visão. Tá difícil aqui. Pera aí, irmão. Engasgou por causa da água aqui. Por causa de um problema, o seu marido ele está tentando buscar recomeçar, fazer as coisas de maneira diferente. Cabe a você, que é esposa, facilitar, buscar isso também, para que isso se conserte. Para quê? Para que a oração ela possa chegar ao Senhor. Para que a oração não seja oh, Jesus! Perdão, interrompida. Tá difícil hoje aqui, viu, irmãos? Finalzinho aqui tá complicado. Então, que seja isso, irmãos. A gente possa buscar a Deus, que a gente possa medir essas situações e que a gente possa desenvolver esse hábito de orar, de buscar a presença de Deus, de tentar corrigir aquilo que pode trazer impedimento, tá difícil agora, impedimento nas nossas orações e a gente consiga desenvolver esse hábito maravilhoso que é conversar com o nosso Pai, que a gente possa falar com Ele, abrir o nosso coração, que a gente possa interceder por outras pessoas, por outras situações. Tá complicado. Sei o que aconteceu aqui. E que a gente possa nos voltar mais para Deus. Amém? Deixa eu parar aqui porque a língua está enrolando. Amém, Jesus. Vamos orar, irmãos. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, agradecemos ao Deus de Senhor poder e por de tudo graça. aquilo que o Senhor nos ensinou nesta noite, Pai. E que o Senhor, meu Deus, possa, meu Pai, falar e alcançar o coração de Sim, cada um dos Jesus. teus filhos, Pai, Em nome de conforme a Jesus. tua vontade, porque sabemos que é da tua vontade que todas as nossas orações sejam ouvidas pelo Senhor, Pai, e que hajam, sim, respostas e que possamos ver isso na nossa vida, Pai. Que o Senhor venha nos levar a orar com mais Sim, meu Pai. intensidade, Pai, com mais Ensina-nos a amor, te ó Deus, buscar cada ó vez meu mais, Pai, com Senhor. mais responsabilidade, Senhor. Em nome Em de Jesus, Jesus. Pai, desperta em nós o espírito de oração, meu Deus. Ó Pai, desperta esse hábito nas nossas vidas, Senhor, e na vida de cada um dos nossos irmãos, meu Pai. Sim, Em Deus. Em nome nome de de Jesus Jesus Cristo, Cristo. Pai. Amém. 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 Queridos, só lembrando, pedindo para você, curta, comenta, Compartilha. compartilha, ajuda a gente nisso, tá? Outra coisa, eu gostaria de deixar, como a gente falou no início, deixar meu WhatsApp. Vou deixar no. É, vai deixar. Eu deixo no comentário, mais Amém, fácil, a né? Mais pastora vai fácil. deixar. E convidar você para estar congregando conosco, estar adorando a Deus conosco. Vamos lá, Rua Antônio Paulino 16, Água branca. Água Branca.
aproveita, querido, vai lá com a gente, vai lá quarta-feira, 8 da noite, domingo, 9 da manhã, a escola bíblica, 7h30 da noite, culto de adoração a Deus. Amém, Vamos lá. Jesus. Amém? Obrigado. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite, viu? Boa noite, pastor. Boa noite, pastora. Graça e paz. Amém.